Você chegou até este vídeo hoje e eu preciso te dizer uma coisa. Isso não foi por acaso. Você sabe aquela sensação de acordar cedo demais, com um peso no peito que você não sabe nem explicar direito? Aquela exaustão que não é só do corpo, é da alma. Você se levanta, coloca o pé no chão e já sente o peso do dia antes mesmo dele começar. Talvez você esteja carregando uma situação financeira que parece não ter saída. Talvez seja um relacionamento que dói mais do que alegra. Talvez seja uma doença, sua ou de alguém que você ama. Ou talvez seja simplesmente aquela sensação surda de que você está sozinho nessa luta, que ninguém entende, que ninguém vê, que nem mesmo Deus está ouvindo. Amado, eu vim falar com você hoje sobre exatamente isso, porque a Bíblia tem uma palavra poderosa para quem está no limite, para quem já não tem mais força para fingir que está bem, para quem chegou naquele ponto em que só uma coisa ainda faz sentido: se lançar nos braços de Deus. E hoje, nos próximos minutos, você vai descobrir que lutar sozinho nunca foi o plano de Deus para você. Eu quero te levar hoje a um momento específico na vida de um dos maiores profetas que já existiram. Seu nome é Elias. Para entender esse momento, você precisa saber o que aconteceu antes. Elias acabava de viver uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel. No Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal, chamou fogo do céu e o povo inteiro se prostrou diante de Deus. 450 profetas de um lado, um homem de Deus do outro, e Deus respondeu. Seria um momento de festa, né? De descanso, de celebração. Mas então chegou uma ameaça da rainha Jezabel, dizendo que ia matar Elias. E sabe o que esse homem, que acabou de ver fogo cair do céu, fez? Ele fugiu. Ele correu pelo deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Já basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Querido ouvinte, você que está assistindo agora, você consegue ouvir o peso dessas palavras? Esse não é o grito de um covarde, é o grito de alguém exausto. Alguém que deu tudo o que tinha e que no momento de maior fragilidade se viu completamente sozinho. Isso é esgotamento espiritual e emocional. E se você já esteve nesse lugar, ou está agora, eu quero que você saiba, você está em boa companhia. Mas o que Deus faz a seguir é o que muda tudo. Ele não repreende Elias, ele não o abandona, ele não diz: como você pode estar assim depois de tudo que eu fiz? O que Deus faz? Ele manda um anjo, e o anjo tocou nele e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. 1 Reis capítulo 19, versículo 7. O caminho é longo demais para você. Deus sabia que Elias estava no limite. Deus sabia da exaustão. E em vez de um sermão, Deus mandou pão e água. Ele cuidou do corpo antes de falar com a alma, porque Deus te conhece por inteiro. E hoje, amado, o mesmo Deus que foi ao deserto encontrar Elias está aqui, agora, encontrando você. Isaías 40:10. Não tema, porque eu sou o seu Deus. Não se apavore, porque eu sou o seu fortalecedor. Eu quero te contar a história de uma mulher. Vou chamá-la de Marta. Marta tinha 38 anos, 2 filhos, e um marido que há 2 anos havia perdido o emprego. Ela assumiu tudo: o aluguel, a escola das crianças, a geladeira, o plano de saúde da sogra. Ela acordava às 5 da manhã,
Dormia depois da meia-noite. Na igreja, quando alguém perguntava como você está, ela sorria e dizia: na graça de Deus. Mas por dentro, ela estava despedaçando. Numa terça-feira de inverno, ela estava no ônibus, voltando do trabalho. Chovendo, frio. O banco do ônibus duro como sempre. E ela olhou pela janela embaçada e se pegou pensando: eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais nada para dar. Uma lágrima desceu. Ela não tentou segurar. Naquele momento, uma senhora mais velha, sentada ao lado dela, colocou a mão no joelho de Marta, sem dizer nada. Apenas apertou. Marta olhou para ela. E a senhora disse em voz baixa: filha, Deus viu. Só isso. 3 palavras. Deus viu. Marta me contou, porque essa história é real, que aquelas 3 palavras quebraram algo dentro dela. Não de tristeza, de alívio. Ela disse que sentiu como se uma mão enorme e gentil tivesse descido do céu e simplesmente a abraçado ali, no banco do ônibus, no frio, no cansaço, na dor de tudo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela não abriu o aplicativo do banco ao chegar em casa. Ela não checou as contas. Ela foi até o quarto, fechou a porta, se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Mas dessa vez, ela não chorou sozinha. E você sabe o que acontece quando você finalmente para de lutar sozinho e deixa Deus entrar na sua luta? Ele não resolve tudo de uma vez, mas ele entra na luta com você. E isso muda absolutamente tudo. Amado, eu quero te dar agora 3 atitudes práticas. Não são fórmulas mágicas, são decisões de fé que você pode tomar ainda hoje. A primeira: pare de esconder a sua exaustão de Deus. A gente aprende a se apresentar bem para todo mundo, inclusive para Deus. A gente ora bonito, usa as palavras certas, faz tudo do jeito que aprendeu na igreja. Mas Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua verdade. Elias não fez uma oração bonita debaixo do zimbro. Ele foi honesto. Já basta, Senhor. E Deus respondeu: hoje, quando você orar, não precisa fingir que está bem. Diga exatamente como você está. Deus aguenta. Ele não vai se assustar com a sua dor. A segunda atitude: aceite ajuda. Ela pode ser a mão de Deus. Quando o anjo tocou em Elias, ele não disse: não precisa, estou bem. Ele comeu o pão, bebeu a água, ele recebeu. Quantas vezes alguém ofereceu ajuda e você recusou por orgulho, por não querer parecer fraco? Querido ouvinte, a mão de Deus frequentemente tem dedos humanos. Deixe as pessoas entrarem, deixe a ajuda chegar. Deus pode estar usando uma ligação, uma mensagem, um abraço para te dizer: levanta e come. O caminho ainda é longo, mas você não vai sozinho. E a terceira atitude: lembre do que Deus já fez antes. Quando Elias estava desesperado, Deus não citou estatísticas. Ele lembrou Elias de quem ele era. Você já passou por situações que pareciam impossíveis e Deus abriu o caminho. Pensa agora, lembra? Aquela situação que você jurou que não ia ter solução e teve. Isaías 40, versículo 13. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, que o sustento pela minha mão direita. A mão que te sustentou antes ainda está estendida. Querido ouvinte, eu quero te convidar agora. Se você puder, coloca a mão no coração. Feche os olhos se quiser. E vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos até aqui carregando pesos que às vezes nem conseguimos nomear. Carregamos preocupações com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com a nossa saúde,
com os nossos relacionamentos. Carregamos decepções antigas que nunca cicatrizaram de verdade. Carregamos a solidão de lutar e sentir que ninguém enxerga. Mas, Senhor, hoje nós escolhemos acreditar no que a Sua palavra diz, que Tu vês, que Tu ouves, que Tu te importas, que assim como Tu foste ao deserto encontrar Elias, Tu estás aqui, agora, encontrando cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que tentamos carregar sozinhos o que só Tu podes carregar. Perdoa-nos por ter duvidado do Teu amor. E hoje, Senhor, nós fazemos uma escolha. Nós soltamos esse peso nas Tuas mãos. Não porque não dói mais, mas porque acreditamos que Tu és maior do que tudo o que estamos enfrentando. Renova as nossas forças, Pai. Que nós possamos voar como águias, correr sem nos cansar, caminhar sem desfalecer, assim como Tu prometeste em Isaías 40, versículo 31. Que a pessoa que está assistindo agora, com os olhos cheios de lágrimas, sinta nesse exato momento a Tua presença, não amanhã, agora. Nós Te amamos, Senhor, e escolhemos confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amado, amada, você não chegou até esse vídeo por acaso. Deus te conhece pelo nome. Ele sabe do cansaço. Ele sabe da luta. E a mensagem de hoje é simples, mas é profunda. Você não foi feito para lutar sozinho. Se esse vídeo tocou no seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez exista uma pessoa na sua lista de contatos que está debaixo do zimbro agora mesmo. E esse vídeo pode ser o pão que Deus está mandando para ela. Se inscreve no canal, ativa o sininho e volta amanhã, porque todo dia tem uma palavra nova esperando por você aqui. E antes de você ir, leva essa verdade no coração. O Senhor dos Exércitos está com você. Salmos 46, versículo 7. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até o próximo devocional.